Boa noite. Vamos dar início a mais um culto de jovens e adolescentes. E nesse momento eu quero convidar você a baixar sua cabeça e levar seus pensamentos a Deus, que nós vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, Pai. Senhor, nesse momento eu quero te dizer que tu és bem-vindo aqui, Pai. Fica conosco e fale os nossos corações nessa noite, Pai. Abençoe cada pessoa que está aqui e aquelas também que estão ouvindo, que vão participar, Deus, deste culto, Pai. Das pessoas que vão ouvir a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada uma, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu peço que todos abram a Bíblia no Salmo 150. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é um salmo que particularmente eu gosto bastante porque é um convite a nós louvarmos ao Senhor não somente pelas coisas que Ele faz, mas principalmente por quem Deus é. E no final ele deixa isso bem claro quando ele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E com esse salmo eu quero convidar você a louvar o Senhor nesta noite. Exalta
Bom, já falamos com o Senhor, já louvamos. Agora é aquele momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu passo esse momento de reflexão ao pastor Márcio. A paz de Cristo a todos. Deus esteja abençoando a todos os jovens da igreja, os adolescentes, aos seus pais também que têm ajudado, que têm apoiado. Nessas mensagens a gente sempre deixa esse recado de que os pais estejam acompanhando os adolescentes para que realmente possa haver esse incentivo de juntos, né, em família, estarem todos na presença de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o perigo da ociosidade na juventude. Realmente é algo complicado de você lidar. A ociosidade ela está diretamente ligada um pouco à preguiça, que são coisas que realmente fazem parte da carnalidade humana. E mesmo assim a palavra de Deus ela trata desse assunto e fala sobre os seus perigos, como realmente nós nos colocamos em situações muito complicadas, quando nós deixamos realmente de fazer algo importante e vamos trilhar pelo caminho de não fazer nada, que é justamente a ociosidade. Antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Então, aonde quer que você esteja, feche seus olhos, baixe sua cabeça, eleve os seus pensamentos a Deus e vamos orar. Santo Deus, obrigado por nós estarmos na Tua presença. Nos perdoe, Senhor, os pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Esteja cuidando da juventude da igreja, da juventude daqui da comunidade, o bairro Monte das Oliveiras. Abençoa, Deus, a liderança desse ministério. Esteja, Deus amado, dando a esses irmãos a visão, a direção, a cautela, a prudência, tudo o que necessitam para liderar esse ministério de forma saudável, de modo que eles venham crescer e multiplicar. Nós repreendemos do nosso meio o que o inimigo tem levantado contra nós, ó Pai. Caia, Deus, tudo por terra e venha prevalecer a Tua vontade e a Tua verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Apenas 2 versículos somente, para que nós possamos aqui meditar um pouco na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, vou repetir, 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Amém. Vamos parar aqui essa leitura. Nós já sabemos um pouco sobre essa história. O povo estava em guerra, Davi era o rei e ao mesmo tempo era o comandante do exército. Mas naquele período, de repente era comum, uma tradição entre os reis pararem de ir para a guerra, né, darem um tempo, digamos assim, e Davi realmente fez o uso desse tempo. Especificamente, nós estamos falando de um período de 3 meses sem lutar. Os reis eles colocavam, né, os seus oficiais, os comandantes, os mais habilidosos, e eles cuidavam do exército, né, e ali eles cuidariam daqueles conflitos militares que aconteciam naquela época. Talvez Davi não ficou todo esse tempo, né, a Bíblia não trata, né, realmente quanto tempo ele ficou ali parado, né, onde ele deixou de lutar. Mas há algumas coisas que eu gostaria de ler sobre a história de Davi. Preste muita atenção no que nós vamos ler. Davi foi ungido por Samuel quando tinha 16 anos. Aos 23 anos matou Golias. O rei Saul colocou como comandante de tropas, onde obteve várias vitórias após a morte
Após a morte de Saul, aos 30 anos, é aclamado rei de Judá em Hebrom. E aos 37 anos é ungido rei de todo Israel. Como rei de Israel, à frente do exército, Davi obteve inúmeras vitórias, conquistando várias terras e riquezas. Mas com pouco mais de 50 anos, dos quais 20 anos como rei, após um longo inverno, Davi decide ficar em casa e não ir à guerra. Como rei, mandou outros em seu lugar. Ele tinha esse poder, essa autoridade, por ele ser o rei. Então, em um dado momento do seu reinado, Davi preferiu não ir à guerra, ficou em casa. Talvez tivesse realmente esse direito, essa prerrogativa por ser rei, mas de repente não foi a melhor decisão tomada. Às vezes, nós temos prerrogativas na nossa vida, mas às vezes não é bom fazer o uso delas, como foi no caso de Davi. Mas o assunto que nós queremos tratar, lembrando que na semana passada nós falamos sobre o tempo, e hoje é sobre a ociosidade e como ela é perigosa para as nossas vidas. E como ela tem sido perigosa a ponto de destruir a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes. Porque a ociosidade, ela me faz parar. Ela não me permite olhar para frente. Ela não me deixa continuar o que eu estava fazendo. Pior, muitos entram num grande erro de começar alguma coisa e não terminar aquilo que começou. De repente essa palavra ou essa frase de começar e não terminar o que começa, seja de repente uma realidade na sua vida. E eu quero lhe dizer, por Deus, que isso não pode acontecer, então não permita que o inimigo venha plantar algo no seu coração e fazer com que você deixe de terminar o que você começou. Seja um estudo, seja um plano, seja uma simples arrumação de casa. Eu conheço, por exemplo, pessoas que às vezes começam a arrumar a casa e depois desistem no meio do caminho. Às vezes são as louças da casa. E acorda empolgado, hoje eu vou acordar e vou arrumar todo o meu quarto, e no meio do caminho desiste dessa arrumação. Então, são pequenas coisas que depois elas acabam entrando realmente na nossa vida e isso se torna muito complicado. O que nós temos a ensinar e o que temos a aprender com esses 2 versículos que falam sobre um pedaço do reinado de Davi. A primeira coisa é que, deixa-me só pegar esse texto para a gente não se perder na reflexão. Mas a primeira coisa que nós temos aqui a aprender é que o ocioso, ele para de lutar e perde tudo o que ele conquistou. Repetindo, o ocioso para de lutar e ele começa a perder tudo aquilo que ele conquistou. E foi assim com o rei Davi. Davi parou de lutar, guardou o seu escudo, a sua espada, guardou suas armaduras, mudou as suas vestes, colocou de repente uma veste real de descanso e ficou em casa. E de repente ele começa a andar no palácio, começa a passear. Foi quando ele encontra essa mulher tomando banho, que por sinal era uma mulher casada. E por sinal o que acontece depois é uma das histórias mais tristes sobre a concepção daquilo que é um pecado concebido. Porque depois Davi vai se envolver-se com essa mulher, vai ter filhos e vai ser punido pela força do pecado na sua vida. E Davi ele apenas perdeu naquele momento. Quando você está no caminho de Deus e você cai, você perde tudo. Para você voltar, a caminhada ela é do zero, tudo de novo, da onde você parou. Davi parou de lutar e começa a perder tudo o que ele conquistou, sobretudo no fator moral, no exemplo. O comandante estava em guerra, estava lutando e todo o povo olhava para ele, mas agora o comandante ele estava do lado de fora, olhando. E de repente esvaziou a sua mente das coisas de Deus. Vazio de Deus, vazio das coisas do Senhor, das promessas de Deus, e encheu o seu coração com a ociosidade, e a ociosidade traz consigo tudo aquilo que nos afasta de Deus. Davi parou de lutar. Há um verso em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, que nos diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Isso é uma advertência para nós. Talvez essa palavra não existisse na época de Davi, ele nem conhecia
esse versículo, mas era algo que ele, como rei, poderia muito bem ter raciocinado. Quando ele parou, na verdade, ele perdeu. O ensino para hoje: não pare de lutar, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não deixe de ir à igreja, não deixe de ter comunhão com os irmãos da igreja, não deixe de trabalhar para Deus, não deixe que a ociosidade, a preguiça, essas coisas que Satanás coloca na nossa vida, venha fazer com que venhamos enterrar os nossos dons. Isso não pode acontecer na nossa vida. Um outro ensino é que a ociosidade mostra o tamanho da nossa fraqueza, que está dentro do nosso coração. Davi tinha suas fraquezas, era humano, tinha suas falhas e não se envergonhava de dizer isso perante Deus. Mas o grande problema é que isso é carnal na nossa vida. E quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito, automaticamente nós alimentamos a nossa carne. Quando Davi parou de alimentar o seu espírito, ele automaticamente começa a alimentar a sua carne. Deixa de lutar, guarda as suas armaduras, guarda as suas armas, fica em casa e começa a conceber mentalmente o pecado na sua cabeça. E isso mostra a fraqueza que nós temos. Há um verso em Provérbios que nos diz mais ou menos assim: se te mostras fraco no dia da angústia, é porque és realmente um fraco. Um versículo de Provérbios muito interessante, com uma verdade muito forte sobre a nossa vida. A Bíblia também fala no livro dos Hebreus uma palavra de advertência, ali no capítulo 5, verso 12 ao 14, porque os hebreus pararam de crescer. Os hebreus vinham se alimentando da palavra de Deus, estavam na presença do Senhor, mas parece que realmente ali o coração não estava com eles. E por algum motivo os hebreus deixaram de crescer. E num tempo onde eles deveriam ser mestres, eles ainda necessitavam de leite espiritual. O que nós aprendemos quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia e ocupamos a nossa mente com outras coisas? Nós também deixamos de crescer, desenvolver os nossos dons. Nós paramos no tempo. E isso também não é algo interessante para as nossas vidas. Uma outra lição: o ocioso, ele vive em pecado. O ocioso peca porque ele para de fazer as coisas certas. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, verso 17. Era importante que ele permanecesse junto com as suas tropas, sendo exemplo, mostrando como reagir diante da guerra. Mas a carnalidade falou mais alto. Não permita que a carnalidade venha falar alto na sua vida. Seja lá como esteja a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, nós sabemos o quanto é desafiador um jovem orar e ler a Bíblia, estar nos caminhos do Senhor. O quanto é desafiador, o quanto é difícil ser fiel a Deus, ser realmente comprometido na obra de Deus. Mas nós precisamos ter esse esforço. Deus esteja abençoando grandemente as nossas vidas. Eu encerro com duas leituras de dois trechos bíblicos. Provérbios capítulo 6, versos de 6 a 11, diz assim, também uma referência conhecida. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios. Isaías capítulo 40, versos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles não param, eles continuam o caminho, por mais duro que seja, por mais desafiador que seja, mas o jovem fiel a Deus, ele não para de servir ao Senhor, ele continua a sua caminhada. O ocioso, porém, ele vai parar no meio do caminho
e por isso muitos não conseguem ser felizes nessa vida. Deus esteja lhe abençoando grandemente. Os adolescentes, aos jovens, não parem de lutar, não sejam ociosos, fujam da aparência do mal, não vivam no pecado, não sejam fracos, mas sejam fortes, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a nossa oração pela sua vida. Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando essa palavra, e agradecer a Deus e clamar também pela juventude. Santíssimo Deus, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença. Senhor, se no nosso coração e na nossa vida há esse traço de ociosidade, de preguiça, tira, Pai, da nossa vida isso. Que o nosso coração venha renovar-se diariamente no Senhor, na Tua presença, no Teu altar de graça, na oração, na leitura da Tua palavra, na meditação, ó Deus amado. Nos ensina, Senhor Deus, o caminho que devemos andar. Cuida de nós. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aos adolescentes da igreja, aos jovens da igreja, a todos nós, as famílias, ó Pai, dessa juventude, que está aqui na igreja te servindo, mas também clamamos uma bênção especial por aqueles que estão fora da igreja, estão longe de Deus, desviados dos Teus caminhos, ou que ainda estão vivendo em trevas, ó Pai, nos vícios, seja lá no que for. Traga libertação a eles e abençoe a todos, ó Pai. Nós dependemos de Ti e nada somos sem a Tua presença, Pai, em nossa vida. Obrigado pela liderança e por todos que estão aqui nos ajudando, Pai, nas gravações. Esteja nos abençoando. Toda honra, toda glória sejam dados ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto.